Meus irmãos, nós estamos estudando sobre o pecado e que tipo de desgraça, que tipo de mazelas o pecado trouxe ao mundo. É importante estudar sobre o pecado porque nós vamos entender o quão grave o pecado é e quantas coisas ruins eles trazem sobre nossas vidas. E daí a gente pode ter mais repulsa sobre o pecado. A gente pode abominar mais ainda o pecado à medida que a gente conhece quão grave ele é. E nós vimos já, a resposta da Confissão de Fé de Westminster, da pergunta 27. Qual foi a desgraça que a queda trouxe à humanidade? A queda trouxe à humanidade a perda da comunhão com Deus, que é a morte espiritual. Sua reprovação e maldição, que são todas as mazelas temporais também envolvidas. Por isso é que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás e dignos de toda sorte de castigo neste mundo, que são os castigos temporais e num que há de vir. Ou seja, no mundo da eternidade, quando partirmos daqui, aqueles que são escravos de Satanás, que são filhos da ira, sofrerão eterna punição. Então aqui nós vemos o quão grave é isso, né? E por causa da queda o homem perdeu a sua comunhão com Deus, trouxe para ele a morte espiritual, a morte temporal, a física, e a morte eterna. Nós temos visto isso e estamos estudando a questão da morte espiritual, relacionado também à vida espiritual. Porque depois que Adão pecou, toda a raça humana que procedeu de Adão já nasceu com o pecado. Então todos já nasceram mortos espiritualmente. Não tinha mais como alguém nascer diferenciado. E o que Deus fez? Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para voltar a dar vida espiritual ao seu povo. E como isso aconteceu? Se Jesus Cristo ainda estava por vir, será que do tempo da vinda de Cristo, de Adão até a primeira vinda de Cristo, será que ninguém teve vida espiritual, já que Jesus Cristo não tinha morrido por eles? Não. A verdade é que Jesus Cristo vem dando vida espiritual desde os dias de Adão. Porque a promessa de Deus era essa, e foi dada no Éden, no jardim do Éden ainda. Observe, o homem pecou no Éden, no paraíso, e Deus promete salvação ainda no paraíso. Veja como Deus é misericordioso. Porque Deus, falando para a serpente, disse: olha, da mulher nascerá um que pisará na tua cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele vai pisar na tua cabeça. Então é a promessa da vinda de Jesus Cristo, dizendo que a descendência, os descendentes da serpente se levantariam contra o descendente da mulher, que é Jesus Cristo. Então aqui estava a promessa. E como é que Jesus Cristo vinha salvando aquele povo, restaurando eles e dando a eles vida espiritual? Fundamentado nessa promessa e no fato de que, para Deus, Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo. Você pode ver em Apocalipse que Deus fala dessa maneira: Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então Jesus Cristo é aquele que foi prometido. Então para Deus já estava tudo concretizado. No tempo e no espaço ele precisaria vir, mas para Deus Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Jesus Cristo então era representado ali naqueles sacrifícios que eram feitos. Quem foi o primeiro a sacrificar um animal como que em holocausto pelos pecados do povo? Quem foi o primeiro?
que sacrificou um animal pelos pecados. Que o animal sacrificado apontava para a vinda de Jesus Cristo, que seria o Cordeiro de Deus sacrificado. Mas quem foi o primeiro na história a sacrificar um animal? Antes de Abraão já vinham fazendo isso. Por quê? Abel. E por que o senhor disse que foi Deus, presbítero? Sim, pele de animal foi dada para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Adão e Eva se cobriram com plantas, Deus não aceitou e sacrificou um animal, pegou a pele desse animal e cobriu eles. Como quem diz assim: o pecado de vocês, a vergonha de vocês não será coberta sem derramamento de sangue. Então, o primeiro a sacrificar foi Deus. Depois que eles são expulsos do paraíso, aí Abel, pelo menos o relato bíblico, não é? Abel foi quem sacrificou o cordeiro e Caim oferecia frutas. Mas é provável que Adão e Eva já viessem sacrificando antes. Por quê? De onde Abel aprendeu isso? Quem ensinou a ele? Senão os pais dele, não é? Juntamente com Deus. Então, você observa que desde a história inicial da humanidade, inclusive até dentro do Jardim do Éden, Deus já estava mostrando que o pecado é tão horrível que sem derramamento de sangue não pode ser perdoado, não pode haver remissão. Mas aquele sangue daquele cordeirinho apontava para Jesus Cristo, de que ele viria com sangue eterno, com sangue de Deus, para limpar de uma vez por todas o pecado do seu povo. E não é isso que é dito lá em Atos, não é? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, Deus comprou o seu povo com o seu próprio sangue, porque sem derramamento de sangue não haveria possibilidade de salvação. Alguém precisaria morrer no lugar daqueles que estavam destinados à matança. Mas não era só uma morte física, era a morte espiritual, era a morte eterna. Na cruz, Jesus Cristo morreu fisicamente para que você pudesse ressuscitar fisicamente. Na cruz, Jesus Cristo recebeu o inferno e a morte espiritual, porque o que foi que o Pai fez quando Jesus Cristo estava na cruz? O mesmo que ele fez com Adão. Expulsou Adão de sua presença do paraíso. Ele não fez assim não com Jesus Cristo? Como é que vocês sabem que ele fez assim? Que prova se tem de que Deus abandonou Jesus Cristo como fez com... Mas qual é a argumentação que nós podemos trazer bíblica de que Jesus Cristo ali sofreu essa punição de rejeição? Isso. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Ele foi completamente rejeitado pelo Pai. O Pai virou as costas para ele. Para quê? Para que pudesse acolher você. Só que depois disso, toda a ira de Deus cai sobre Cristo. Toda a ira de Deus significa o inferno dos eleitos, dos escolhidos, caíram sobre Jesus Cristo. E agora não tem mais ira para os eleitos. E Jesus Cristo, como Deus, pôde resistir o inferno, pôde resistir esta morte terrível e ressuscitou. E agora vive à direita do Pai, intercedendo por nós. Percebem como é grandiosa a salvação dos escolhidos de Deus? Além... Oi?
Agora vocês estão esquecendo de falar no microfone. Todas essas falas de vocês foram perdidas. Pode falar, irmão. Frase que Jesus falou, que eles ficaram zombando, foi quando Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que ele falou em aramaico, né? E eles ficaram zombando de Jesus e disse: ele está clamando por Elias. Não entenderam, né? É verdade. Só que ali era o tormento da eternidade dos eleitos que estavam sobre Jesus Cristo. E agora, Jesus Cristo dá vida espiritual ao seu povo. Como ele deu vida espiritual a Abel, provavelmente a Adão e Eva, depois a Sete, a Enos, que foi quando se começou a buscar ao Senhor, e o povo começa a ter vida espiritual, apesar de terem sofrido a morte espiritual. Cristo também deu vida eterna e deu vida temporal. Hoje você, fisicamente, materialmente, pode ser feliz, pleno em Cristo. Sabe, você pode adorar a Deus não só com teu espírito, mas com o teu ser completo, com o teu corpo, com teus bens, com tudo que você tem, porque Ele restaurou a tua vida temporal também. Diga, Altamir. Mas fala ali, vai citar aí. Que é Romanos 8:1, apresentai-vos a Deus, né, no corpo, que esse é o vosso culto racional. Justamente, é o culto racional. Não vos conformeis com este século. Veja só, aí nós estamos vendo que a idolatria é manifestada no egoísmo, na adoração de si mesmo. Semana, acho que retrasada, não é? Nós vimos que nós temos o pecado da idolatria. Infelizmente, é uma verdade. As pessoas idolatram o dinheiro, e a gente também não faz isso. Idolatria não é só idolatrar um ídolo, aonde você declara que aquele ídolo é santo, que aquela imagem pode fazer algo por você. Não, idolatria é qualquer adoração a objetos, a meios que esse século, que esse mundo fornece para você. Quando a gente fica aflito porque falta algo para nós, dinheiro, recurso, um remédio, uma coisa ou outra, quando a gente treme no coração, se abala na alma, a gente está manifestando idolatria, que é como se a gente dissesse: não, eu posso até servir a Deus em paz, grato e feliz, mas existe uma condição: eu tenho que estar também com minha saúde em dias, eu tenho também que estar com meus recursos financeiros bem. Aí sim dá para servir e adorar a Deus. Isso é idolatria. Você está colocando algo ao lado de Deus, porque idolatria não é só você substituir Deus por algo, mas é também colocar algo ao lado dele. Se ele sozinho não pode te satisfazer plenamente, você é idólatra. Isso nós praticamos muitas vezes sem perceber. É a idolatria prática, aquela que você pratica sem perceber, né? Agora existe a idolatria e o ateísmo também teórico, que é aquele que você estuda para isso. Você admira aquele ídolo e você começa a buscar conhecimento para fortalecer aquela adoração. E a prática é simplesmente aquela automática, que você vai vivendo sem perceber que está ali devotando todo o seu temor a um objeto, a um recurso financeiro, ao dinheiro. Por isso que Jesus Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas e a mamon. Tu quer falar, Altamir? Não, que combatemos os católicos romanos, porque eles são idólatras, e criamos ídolos todos os dias. É ou não é? Criamos ídolos. Criamos ídolos de todas as... É verdade. Tem uma certa menina, uma pergunta. Responder qual o sonho de cada um. E era secreto. Aí eu fiquei assim, sem saber, né?
Mas eu escrevi, eu digo, meu sonho é um dia me encontrar com Jesus. Eu não sei, para que sonho melhor? É verdade. É verdade. Esse deve ser o sonho do crente. Não sei o que ele responderam lá, porque cada um tem um sonho de crescer, de enricar, de buscar não sei o que, e blá, blá. O meu já está realizado. Eu tenho que encontrar com Cristo. É verdade. Presbítero? Uma forma que eu acho que às vezes as pessoas podem ter muito tempo de igreja e ora de forma errada, achando que Deus é um igual a ele. Fica exigindo de Deus, ao invés de orar uma oração, pedindo a Deus em nome de Jesus, como Jesus nos instruiu a orar assim, que seja feita a vontade dele. Mas eu vejo as pessoas sempre orando, às vezes pedindo uma oração pela saúde dele, mas como se Deus fosse um igual a ele e pedindo de uma forma totalmente errada. Eu digo, olha, você está orando de forma errada. Quando o homem entender que ele tem que se dobrar diante de Deus e reconhecer que Deus é o Altíssimo e ele orar correto, essa oração vai ser atendida. É verdade. E o texto que nós vamos ler vai falar desse tipo de idolatria. Quando você quer ser igual a Deus, quando você sem perceber começa agora a exigir de Deus, a achar que Deus tem deveres, obrigações com você, e aí você não aceita tal situação, você determina tal coisa, e isso daí faz com que você se ponha ao lado de Deus, igual a Deus e até superior a Ele, que é como se Ele não pudesse resistir aos teus desejos, à tua vontade. Então, veja só, vamos abrir aqui em em Filipenses. Se o irmão quiser falar, viu, pode levantar a mão que eles passam o microfone. Veja só o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. O apóstolo Paulo aqui estava falando de pessoas que faziam parte da igreja, pessoas que conviveram na igreja, que cantaram louvores, muitos até que pregavam e tudo mais. E Paulo disse, olha, eu estou escrevendo com vocês, porque eu repetidas vezes já disse para vocês, e agora eu digo até chorando, que estes são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. O que isso significa? Irmãos, inimigos da cruz de Cristo é inimigo do sofrer, do passar necessidades, do passar dificuldade por amor a Cristo. Eles não aceitam a morte por amor a Cristo, porque a cruz ela é o símbolo de morte. Quando Jesus Cristo disse assim, cada um tome a sua cruz e me siga, Ele está dizendo, cada um esteja pronto para morrer, cada um morra, não é sofra, porque o símbolo de sofrimento é chicote, o símbolo de morte é cruz ou espada. Então, o que Jesus Cristo está querendo dizer é que essas pessoas deveriam abrir mão de sua vida. Quem amar a sua vida mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então o que Jesus Cristo está dizendo é que a cruz é o apego do cristão. O cristão não pode desapegar da cruz nunca. Mas esses aqui eram inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque eles só se preocupavam com coisas terrenas. O destino deles, por causa disso, era a perdição. E por que o destino deles era a perdição? Porque o Deus deles era o ventre deles. Eles trabalhavam para o ego, eles trabalhavam para dentro de si. Eles não estavam preocupados com a verdade de Cristo. Eles estavam preocupados simplesmente em estarem bem, em estarem
em momentos agradáveis, em momentos de prosperidade, de saúde. Qualquer tipo de perseguição, para eles, era um absurdo e eles saíam. Eles se enquadravam naquelas duas sementes, a que cai entre os espinhos e a que cai entre as pedras, que até dura um certo tempo, mas depois morre para Cristo, morre para o Evangelho. Jesus Cristo disse que o dos espinhos é como se fossem as riquezas que sufocam, a fascinação pelas coisas desta vida, pelos interesses terrenos, fascina tanto a pessoa que a pessoa fica, não, eu não aguento, e corre para satisfazer os seus desejos materiais. Já os que caem nas pedras, que até crescem, mas por não terem raízes profundas, elas se alegram com a palavra e tudo, mas quando vem o calor do sol, que Jesus Cristo retratou como uma perseguição, elas não suportam, dão para trás e saem fora, ou seja, são inimigos da cruz de Cristo e amantes dos prazeres. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na vergonha. As coisas que eles fazem, o apego que eles têm a esse mundo é uma vergonha, mas para eles é a glória. Por quê? Porque eles só se preocupam com coisas terrenas. Então nós precisamos nos confrontar com esse tipo de responsabilidade aonde Deus nos chama. Esse egoísmo, essa adoração de si mesmo é uma idolatria. Quando a gente murmura, a gente está se entregando ao Deus ventre. A gente quer que o nosso ego seja satisfeito. O nosso ego só tem o interesse em se dar bem. Mas Jesus Cristo disse que a gente só vai ser digno dele se a gente matar o nosso ego. Então não tem para que ser acariciado, alisado. Meus irmãos, tem coisas que a gente passa nessa vida que deveria servir para nos treinar nessa guerra que nós temos travado. Mas as coisas que deveriam ser usadas por nós como uma oportunidade para que a gente matasse o ego, a gente não faz. Pelo contrário, a gente ataca quem ataca o nosso ego. Porque nós, infelizmente, agimos como idólatras. Por exemplo, se uma pessoa te humilhou, o que é que você sente? Dá uma raiva, não dá? Ah, me humilhou, na frente de todo mundo falou daquele jeito comigo. Isso mesmo que a pessoa esteja na razão e você seja o errado. Não, deveria ter me chamado num canto e falado direitinho, e você se programa para dizer como é que você deveria ser tratado. Isso é justiça, você deveria ser tratado como você retrata. Mas a questão não é essa. A questão é que a tua ira, a tua falta de paz, a tua indignação mostra o quanto você zela pelo Deus ventre. Isso é perigoso. Porque tudo bem, você poderia fazer o seguinte: nossa, me humilhou, eu vou baixar minha cabeça e vou aceitar a humilhação, entre aspas. Eu não vou me conformar com ela, mas eu vou aceitar a humilhação. E depois chamava a pessoa num canto e dizia: ó, fulano, não é nem porque eu me senti mal, não me senti mal não, porque o bom era você não estar nem aí. Afinal de contas, nós somos dignos de toda sorte de humilhação, ou não? Será que tem alguém, ou aqui, ou que está nos assistindo, que pode levantar a mão e dizer: não, sou digno de humilhação? Não, eu sou digno de honra, glórias e louvores. É assim? A gente sabe que não. Jesus Cristo era o único, ele era o único, e sofreu, e como um cordeiro mudo foi para o matadouro,
sendo caluniado, cuspido, ridicularizado. Fizeram de tudo contra ele de forma vergonhosa. E ele aceitou. Aí vem nós. Me humilhou, isso não pode ficar assim. Peraí, corrija essa pessoa, mas não porque você se acha digno de louvores e aplausos e de justiça. Corrija essa pessoa porque ela está correndo risco. A arrogância dela vai fazer com que ela tropece e caia num abismo sem fim. Aí você, por amor a ela, chama ela num canto e diz: fulano, olha, tu fizesse aquilo e aquilo, por mim está tranquilo, o problema é tu. Veja, não faça mais não. Chame no canto, corrija, faça de uma maneira humilde, simples e tudo. Então, você corrigiu sem vingança, e você corrigiu sem rancores, sem se sentir mal. Isso mostra que você é livre, e que você realmente não se preocupa com o teu ego, mas com a honra de Cristo, certo? Mas não pode você se preocupar com o seu ego e com a honra de Cristo. Ninguém serve a dois senhores, ao ego e a Cristo. Pode falar, Altamir. Não, porque a foto de Cristo dá a impressão que se faz por aí, que Jesus não ficou totalmente pelado na cruz. Ele ficou pelado sim. Rasgaram todas as suas vestes. O Cristo ficou pelado. Foi vergonhoso, por isso que está lá em Hebreus, né? Os vertupérios de Cristo. Ele foi envergonhado de todo mundo. Era uma vergonha o povo passar e ver ele lá. Por isso que o povo batia no peito. Não, e os mártires, meus irmãos, os pais da igreja ou os mártires que viveram antes de nós, eles se sentiam honrados em passarem vergonhas por amor a Cristo. Mas o cristianismo de hoje está intocável. Ninguém pode falar: falaram mal de mim por trás, foi. E que é que tem que fale mal de você por trás? Por que você precisa ficar mal com isso? Agora, se você ficar sabendo que falaram mal de Jesus Cristo, você deveria ficar triste com isso. Mas ficar triste porque falaram mal de você? Os reformadores diziam: olha, agradeça a Deus, porque se essa pessoa que falou mal de você por trás soubesse de fato tudo que você é, tudo que passa na tua mente, todas as coisas que você se depara, que muitas vezes você faz e se arrepende, se ele soubesse disso, você estava perdido. Agradeça que ele falou um pingo de você. Mas não, a gente quer. Não, a honra que nós devemos defender é a de Cristo, e Cristo defende a nossa. Inclusive, quando falavam de Jesus Cristo, né, era um beberrão, era um glutão, saíam dizendo por aí Jesus Cristo, e o povo preocupado com ele. Jesus Cristo disse: olha, a sabedoria vai ser justificada por suas filhas. Jesus Cristo não perdeu tempo com esse povo, não. Defender minha honra, não. Ele sim teria o direito de fazer isso, a gente não. Porém, ele não fez. Ele disse: deixe à vontade, falem à vontade. Eu continuo sendo quem eu sou, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, e na hora certa a sabedoria vai se apresentar, as obras da minha sabedoria vão se apresentar, aqueles vão ser descobertos como caluniadores, e eu vou ser honrado como de fato aquilo que eu sou. E aí devemos refletir nisso, na idolatria do ego, tá bom, irmãos? A idolatria é muito mais profunda do que se imagina. Se olha os idólatras indo para não sei para onde, não. Olha o idólatra que precisa estar com os olhos abertos, os olhos espirituais abertos, os ouvidos espirituais abertos, o coração voltado para a palavra de Deus, para perceber se realmente eu não estou vivendo como um idólatra sem me dar conta. E aí, policiando o meu ser, aí eu posso olhar com mais clareza para aqueles que precisam de socorro, para que eu possa dizer: olha, irmãos, olha fulano, olha ciclano, está errado isso, está errado aquilo, a palavra de Deus condena isso, condena aquilo, vamos juntos lutar, eu estou aqui para te ajudar. Então,
A arrogância sempre vai estar ligado ao ego. Por isso que o Senhor diz que abate os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Alguma pergunta, questionamento? É a hora. Então, amados irmãos, estamos terminando mais essa parte da idolatria, mas ainda temos que ver mais coisas. Por quê? Quando a gente fala muito contra nós mesmos, isso pode passar uma impressão errônea do que Deus também pede de nós. Como é? Vocês têm que odiar a vocês mesmos, é? É assim? Não. Então, nós temos que nos amarmos. Eu tenho que me amar, você tem que amar a si mesmo. Porém, como é que se ama a si mesmo? A questão está aí. Porque essas pessoas aqui aparentemente amavam a si mesmo ou não? Essas pessoas aí que Paulo combate em Filipe, eram pessoas que amavam a si mesmo ou não? Amava-se mais do que Cristo permitia. Então, nós na próxima semana vamos aprender como é que devemos nos amar, para que a gente não seja idólatra, tá? Graças a Deus que estão passando quando nós terminamos. Deus abençoe os irmãos.